Todo mundo que comprou Bitcoin com real está no lucro, exatamente. Todo mundo que comprou o Bitcoin com real está no lucro. Por quê? Porque hoje o Bitcoin está superando a máxima histórica em reais. Bitcoin está na alta infinita. E é isso que eu sempre comento, né? A gente sempre tem que pensar em transformar nosso patrimônio em BTC, a moedinha da praia, tá? Mas também tem um detalhe. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com o FOMO, tá? Hoje o Bitcoin, ele está em tendência de alta, de baixa ou neutro. Então hoje o Bitcoin está em tendência de alta, baixa ou neutro. Hoje o Bitcoin está neutro. Apesar da alta recente, e eu gostei muito desse fundo marcadão aqui no semanal, né? Me parece que o preço do Bitcoin, ele quer no semanal, ao menos, estourar para cima, né? E nós já estamos na fase em que o Bitcoin deveria estar valendo hoje 77 mil dólares por unidade. Então hoje o Bitcoin deveria estar valendo já 77 mil dólares. Então a gente está com o mercado em alta novamente, acima da média 14 semanal, acima da média 8 semanal. Então é um mercado em alta saudável no semanal, pelo menos no Bitcoin, né? Isso não quer dizer que nas altcoins ainda estamos nessa situação, nas altcoins a gente ainda está num nível meio tenso, assim, mas no Bitcoin, que é para nós o mais importante, assim, no curto prazo, que ele suba, que ele cresça, que ele entre numa fase de expansão. Então a gente tem aqui geralmente as pernadas, né? As pernadas, uma pernada, um movimento lateral no Bitcoin agora não provoca ainda nenhum tipo de movimentação muito forte nas altcoins. Então eu ainda não estou bullish com as altcoins. Tem uma ou outra altcoin que eu acho interessante estar exposto, mas eu ainda não estou comprando, me expondo nas altcoins, ainda não. Ainda não chegou nos meus famigerados 69.500 dólares, tá? Estamos em 67 mil dólares no BTC, com mais risco de lateralidade ainda, com mais risco do mercado voltar a corrigir nos próximos dias e cair um pouquinho, dar uma correção um pouquinho dessa alta forte. E o importante é a gente manter essa estrutura lateral com rompimento do topo, né, que entra na fase de expansão, porque no momento que a gente faz dinheiro, no momento que a gente especula as altcoins, é o momento em que o Bitcoin está fazendo as pernas de alta, né, está subindo, se valorizando, tá ganhando grande força compradora, e aí as altcoins acabam acompanhando junto o Bitcoin numa tendência. Quando o Bitcoin está sem tendência, como é o caso de agora, né, ele não tem nem tendência de alta nem de baixa, ele está simplesmente em uma fase, em um processo de acumulação. Vale a pena comprar Bitcoin, vale a pena comprar Ethereum, vale a pena comprar Solana. Todo o resto talvez não vale a pena. Tem que ver o que vale, o que está tem tido oportunidade de expandir, de fazer uma expansão. Pelo menos essa é a minha opinião. Então, as altcoins, por enquanto, eu estou evitando. Eu decidi comprar hoje uma altcoin que eu acho que está dando um sinal interessante comprador, mas as outras, né, eu acredito que estão ainda numa relação de FOMO ainda bastante perigoso. E eu sou bastante cauteloso com as altcoins porque eu sei que as altcoins, do mesmo jeito que elas dão muito dinheiro para quem tem pouco capital, né? Porque elas dão essa facilidade de trazer bastante risco para gente, mas elas trazem bastante risco, só que elas trazem um potencial de alta muito bom, mas tem um momento certo de estar exposto, né? Geralmente esse momento é o momento que eu gosto de entrar atrasado, eu sempre entro atrasado porque eu gosto de ver, né, qual altcoin que vai disparar, qual altcoin que está disparando na frente das demais, né? Qual altcoin que está querendo realmente entregar um movimento de expansão e que ele tem uma sequência racional de alta, né? Então, basicamente, nós temos o mercado neutro, o mercado ainda sem uma tendência clara de alta. A gente teve, sim, um fundo semanal, né? Para mim, isso aqui, olhando só o semanal dela, tá? Sem olhar resistência e suporte. Apenas olhando isso daqui já me dá uma empolgação no sentido de acreditar em alta, porque isso aqui para mim é um bear trap, né? Isso é um bear trap, ou seja, é um fundo que ele perdeu aqui temporariamente, o 55 veio, fez compra, entrou compra forte, né? E agora ele quer romper, ele quer vir para tentar nos semanais trazer alta pela frente, no caso do Bitcoin, tá? Então, ele está querendo entrar na fase de expansão. Então, esse fundo formado aqui é um fundo que eu gosto. Superou a média 14 semanal.
Então eu vou ativar aqui a média 14. Ó, a média 14 semanal para mim é a principal média desse ciclo, tá? Enquanto essa média estiver apontando para cima, é mercado mais bullish, mercado em alta, né? Então a gente tem ele costurando, o preço costurando a média 14 e voltando agora na última semana, na semana passada, voltando a subir, apesar no curto prazo ele poder recuar um pouquinho. O importante é que ele, mesmo que ele fique meio lateral aqui, mesmo que ele recue um pouquinho, ele consiga se manter acima desse topo aqui, acima de 65.500. Mantendo-se acima de 65.500, a gente tem propriedade para o mercado continuar subindo, o Bitcoin continuar numa expansão. O que pode atrapalhar a alta do Bitcoin? O que poderia provocar uma retestada na região dos 58 mil dólares? Fora a existência do gap, que geralmente fecha, tá? Não é todas as vezes que fecha, mas ou podem levar 2 anos para fechar, tá? Às vezes o gap ele volta a ser fechado só lá na frente, quiçá se fechar, tá? Mas a gente tem então algumas ameaças dessa alta, tá? Então a primeira ameaça dessa alta é a existência desse gap, antecipando que o mercado pode tentar voltar ainda para fazer o toque nessa região mais uma vez, tá? Então esse movimento aqui seria um movimento agora que, na minha opinião, seria um movimento filha da puta, porque o preço já disparou, ele já subiu muito forte. Se ele voltasse para 58, seria um movimento filha da puta, o famoso movimento de vir buscar remover o excesso de alavancados de alta, mas faria algum sentido, porque além dele ter região aqui de gap, ele pode ter também ainda essa região como um suporte novamente para ser testado antes de voltar a subir, se caso o mercado continue lateral, continue andando de lado. Por quê? Porque aqui ele bateu, esse suporte é a última fronteira, é a última resistência, tá? Então esse valor aqui de 68 mil é a nossa última resistência, ela tocou essa região, né? E precisa se manter acima dos 68 mil dólares. 68 mil dólares é uma resistência, que outrora era suporte, tá? Então é normal o preço vir aqui, testar um pouco essa resistência. Importante ele segurar aqui firme, tá? Para depois de um processo de lateralização de curto prazo, ele vir conseguir romper, né? Entrando agosto em alta forte e tudo mais. Mas, por enquanto, o mercado em acumulação. Quando a gente tem um mercado em acumulação, se espera, né, mercado ainda lateral. Então, o Bitcoin ele não está em tendência de alta ainda, né? Ele vai entrar em tendência de alta uma vez que ele conseguir romper esses 68 mil. Por isso que eu brinco. Vou focar nas altcoins, vou começar a comprar mais altcoins, vou começar a procurar oportunidade maior nas altcoins no momento em que o Bitcoin romper os 69.500. Por que eu falo isso? Porque para mim ele precisa superar os 68. Uma amostragem de força em 69.500 seria um sinal de que ele vai vir para romper o topo. Então ele provavelmente vai romper o topo de verdade, né, o de 74 mil dólares, e aí ele vai entrar numa fase de expansão de preço, e nessa fase de expansão de preço as altcoins performam muito bem. E aí as altcoins mais assimétricas, elas acabam subindo, se valorizando, às vezes mais rápido que o Bitcoin, às vezes mais rápido do que outras, do que o Ethereum e assim por diante. Então, a gente tem basicamente isso. Só que a existência deste gap, né, faz com que o preço ele pode sim recuar até essa região de 58, 59 mais uma vez, não somente para fechar o gap, mas para fazer a continuação desse movimento de acumulação, que eu acho que é pré-explosivo, né? Antes de uma explosão de alta, geralmente é ali que o mercado movimenta, tá? Então, basicamente aqui no gráfico diário, nós temos ainda uma resistência nesta região de 68 mil, né? Essa é a última, eu acho que é a última resistência assim mais forte. Ultrapassando essa resistência, alta infinita, tá?